Olá, minha gente do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula aqui de Geografia e Sustentabilidade. Olha que legal! Bom, antes de iniciar o tema da aula de hoje, né? A gente tá com temas aí bem legais, a gente vai falar, na parte de Geografia, vai falar um pouco sobre globalização, né? E na parte de sustentabilidade, a gente vai falar da importância, né, do direito à terra, né? Por que é tão importante, né, ter o direito à terra? A gente vai trabalhar um pouquinho. Mas antes, eu quero dizer que eu não ando só, né? Eu sempre estou muito bem acompanhada, certo? Eu aqui estou junto com Brielle, né, fazendo aí a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para todas e todos. E junto comigo também, né, para conversar um pouquinho, dialogar, trocar algumas ideias aqui sobre a geografia, está o professor Armando. Fala aí, Armando. Bom dia, nono ano, estamos aqui de volta, né? Sempre um prazer estar com vocês. Um bom dia especial para os nossos colegas, professores e professoras, né, da rede pública que fazem essa troca, esse intercâmbio aí com a gente, tá? É importante lembrar para vocês de baixarem o aplicativo, de verem as aulas lá no YouTube, de mostrar para os colegas, levar para a sala de aula, né? Tem o QR Code que está aqui, aqui, ó, o QR Code, você aponta a câmera do seu celular e baixa, beleza? Então já a gente vai falar sobre globalização cultural, como bem disse Vanessa. Segue lá, Vanessa. Exatamente. Aí deixo a dica, né? O professor Armando falou, eu reforço aqui a importância, né, de vocês interagirem, baixa o aplicativo, interage com a gente, assiste as aulas lá no canal no YouTube também. Quem não conseguir assistir ao vivo de manhã ou não pegou a reprise à tarde, né? Assiste no YouTube, deixa os comentários que a gente fica bem ligado, né? Fica atento aos comentários de vocês. E aí a gente pode construir esse conhecimento, fortalecendo aqui nosso aprendizado, né? Afinal de contas, é do encontro, né, nessa troca que a gente aprende, tá bom? Mas sem mais conversa, vamos aqui para a nossa aula de hoje, né? Como a gente estava falando, o tema aí que vocês vão trabalhar já já na geografia é globalização cultural. E aqui em sustentabilidade, nesse primeiro momento aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão aí da sustentabilidade, a gente vai trabalhar o direito à terra, né? E aí eu inicio com essa provocação. Olha aí, qual a importância da terra, né? A gente veio aí em algumas aulas trabalhando a questão aí dos movimentos, né? O movimento indígena, que tenha como pauta essencial, fundamental aí a questão da demarcação de terras, né? Que a gente falou que a demarcação de terra é para além, né, da questão da terra e o físico, mas que é também, né, o direito de ter acesso à educação, à saúde, o respeito, o reconhecimento desses povos. Mas aí eu pergunto, né? O que seria esse direito à terra? Será que é um direito garantido na nossa Constituição, gente? É um direito garantido, sim, na Constituição, né? A gente ter o direito à terra para a gente poder viver, né? Trabalhar, quem trabalha aí, ó, quem precisa da terra, como os povos indígenas. A gente também vai trabalhar aí a questão dos agricultores, né, que também precisam dessa terra para poder sobreviver, para o seu sustento, enfim. E se a gente se perguntar, né, de onde vem os nossos alimentos? Muita gente pode até dizer, vem do mercado, né, vem do supermercado, mas não, a base ali, né, do nosso alimento, né, a nossa riqueza alimentar vem da terra, né? A gente precisa dessa terra, precisa de uma terra de qualidade, né? Para que a gente possa ter também uma boa alimentação. Então, vamos seguindo aqui. Olha, a terra nos dá vejam aí no slide, a terra nos dá o nosso alimento, né? Como eu estava falando, e a oportunidade de viver, certo? Então, é justamente essa questão aí do quão importante é a gente ter o acesso, o direito a esse bem, né, tão essencial para a nossa existência, ok?
Olha aí, o acesso à terra, né? É importante que a gente pense que esse acesso à terra não fique só na mãos de fazendeiros, né? De alguns latifundiários, de algumas pessoas. É preciso que ela seja universalizada, né? Preciso se falar da democratização da terra aí, dar acesso a todos e todas, desse bem, né, que a gente precisa para a nossa existência. E aí a gente se pergunta, né, por que essa importância tão grande e por que ter essa democratização? Porque a terra, ela cumpre uma função social, para que a gente possa viver, as pessoas que precisam da terra para trabalhar, né, para o seu cultivo, e conservar também esse solo, né? A conservação dos recursos naturais também vem da qualidade desse solo. Vocês conversam muito sobre isso, né, na geografia, a gente também dialoga aqui na sustentabilidade, o quanto a gente está desgastando o nosso solo, principalmente nessa agricultura aí, né, que maltrata tanto, essa monocultura que desgasta o solo. A nossa terra precisa da diversidade, né? A gente precisa diversificar aquilo que a gente planta, porque senão a gente acaba desgastando esse solo. E também, né, o aumento de agrotóxicos que a gente vê, né, aí colocando nas plantações também vai impactar a essa terra, certo? E aí, o que vocês estão vendo no slide, vejam aí, garantindo, né, quando a gente cumpre essa função social da terra, do acesso à terra, garante também um desenvolvimento mais sustentável, né? E aí cumpre também a questão de ter o propósito social. Não só a gente trabalha a questão ambiental, né? Como também cumpre esse papel aí social que tem o acesso à terra. Então, quando ameaçamos o nosso planeta, minamos também, né? Diminuímos a nossa própria casa, né? Estamos desgastando, estamos destruindo a nossa própria casa, que é o nosso planeta Terra. E a sobrevivência também para as futuras gerações. Por isso que hoje a gente já fala de alguns tipos de cultivos, né, de agriculturas que são mais sustentáveis, como a agroecologia, que a gente vai trabalhar isso também nas nossas aulas, né? A forma de lidar melhor, um manejo melhor com o solo, ok? Então, olha aí, a terra é uma fonte de riquezas, né, gente? É um bem que a gente tem assim que não dá nem para medir, né? É algo que a gente tem muito rico de fato, certo? Mas a terra é um bem finito. Se a gente não tem uma boa manutenção, se a gente não conserva, né? Se a gente não tem um bom manejo, manuseio, a gente vai acabar desgastando. Então, é preciso que a gente use de uma lógica, né, mais sustentável, que tenha coerência, né, que a gente possa ser mais prudente também com como a gente está utilizando esse solo, né, que tipo de alimentação também a gente tá querendo, certo? Então, tudo isso faz parte, né, de uma reflexão que a gente precisa colocar, né, dialogar, entender, né, olhar isso com um outro olhar, um olhar mais sensível, mais consciente, né, qual o nosso papel nisso tudo, né, o que é que a gente pode, enquanto cidadão, fazer, né, qual é a nossa responsabilidade dentro dessa questão, ok? Então, olha aí, a Terra está à beira de um colapso. Quando a gente está falando aí, né, dessa questão do uso inadequado do solo, dessas agriculturas, desses produtos, né, que são colocados muitas vezes no cultivo aí, por exemplo, da monocultura, os agrotóxicos, tudo isso vai acabando, né, vai prejudicando. Isso causa não só malefícios ao solo, mas também à nossa saúde. E olha aí, como vocês estão vendo no slide, né? O uso irresponsável, quando a gente não usa de uma forma responsável o nosso solo. Olhem aí no slide, joga aí o slide, por favor. Não se importando, né, com os custos, os prejuízos que a gente vai ter no meio ambiente. Mas quando a gente só visa
apenas o desenvolvimento econômico, né? Quando a gente só visa essa lógica de lucro, né? Essa lógica capitalista que muitas vezes não está preocupada com o aspecto ambiental, social, né? É importante, a gente sempre fala aqui da importância, né, desse desenvolvimento mais sustentável, porque a gente pode unir vários pilares, né? A gente pode unir o desenvolvimento econômico, que é um setor muito importante dentro da nossa sociedade, é importante que a sociedade se desenvolva economicamente, mas também a gente precisa olhar, né, para o nosso meio ambiente, já que a gente vive uma crise ambiental, e olhar também para o ser humano que está vivendo dentro desse planeta, né, que precisa, afinal de contas, somos natureza e precisamos dela para sobreviver, precisamos das árvores, precisamos da terra, precisamos do ar, tudo isso faz parte, né, da nossa sobrevivência aqui, ok? Então, olha aí, então esse sistema do qual a gente está inserido, né, é um sistema que não tem eficiência, ele não tem muita utilidade, né? A gente está vendo o quanto a gente está desgastando os nossos recursos naturais. E, além de tudo, além do impacto ambiental, né, além de toda a questão de desmatamento, desgaste de solo, poluição que a gente vem causando no planeta Terra, a gente também está aumentando as desigualdades. Olhem aí no slide, veja. Quando a gente fala que a gente está num sistema ineficaz e segregador, né? A gente vive cada vez mais nesse abismo de desigualdades, né? Onde a gente vê pobrezas, violências, ausência de estruturas de emprego, por exemplo, habitação, saúde, educação. E tudo isso está interligado, né, gente? Está interligado num sistema do qual a gente está inserido, né? Um sistema que realmente não está pensando no meio ambiente, no ser humano que está dentro, né, desse grande planeta, dessa nossa grande casa, tá bom? Então, a base para a conservação, né, para a proteção, para um olhar mais sensível para isso, é você pensar, né, na vitalidade desse planeta, na nossa biodiversidade, no cuidado com o solo, no cuidado com a nossa agricultura, né, com toda essa diversidade. A gente é um país rico da biodiversidade, né, a gente é rico dos recursos naturais aí, a gente precisa entender, né, esse bem que a gente tem, a terra, como um propósito social, né, como a gente já viu aqui na aula de hoje. Então, agora, certo? Vamos ter um momento agora da geografia, que o professor Armando já está chegando por aqui para conversar com vocês. Um belo slide de transição, viu, professor? Esse rapaz plantando aí. Porém, esse slide ele vai trazer, né, a ideia contrária aqui. Deixa eu aparecer para vocês me verem. Esse slide ele vai trazer a ideia contrária do que a gente vai falar. A gente vai sair aí. Aí, agora eu cheguei aqui. Olá, juventude jovem. Então, veja só. Esse slide aqui ele vai sair do material da terra, né? Aqui, ó, Armando Pérez, estamos aí. Vai sair da terra para o imaterial, para a cultura, né? O tema da nossa aula é globalização cultural. A gente já estudou globalização aqui, né? Então eu trouxe esse primeiro slide para vocês lembrarem que a globalização tem a ver com a difusão de informação, com a difusão de bens, de mercadorias, tá? Que é um processo que se iniciou lá atrás, né, com as grandes navegações, beleza? Então vejam, hoje a gente vai se aprofundar um pouco no aspecto cultural dessa globalização, tá? Então, mas como é isso, professor? Como é que eu percebo o aspecto cultural? Lembre-se que a globalização ela está associada à modernidade, né? Ao avanço da técnica, né? Que a gente conhece como tecnologia. Então, veja, preste atenção nesse slide, vai chegar aí para você. Olha aí, ó. Isso aí é uma coisa muito comum, né? A gente tá aí, ó, no TC, né? Antigamente você perguntava, quer TC, né? Quer teclar, né? Que era, na minha época, como a gente conversava na internet. Na minha época é mal, né? faz tanto tempo assim não. Então veja, mas é o que? É quando você está ali trocando uma ideia com alguém,
né, no computador e no celular, no smartphone, que é a principal ferramenta atualmente. Né? E você pode fazer isso com pessoas que estão lá longe, com pessoas que estão em outros continentes. Então, isso é o que? A difusão de informações. Então, isso vai acontecer através do advento da internet, né? A importância do advento da internet. Então, você está lá conversando com a pessoa e aí vocês já pararam para pensar como era antes desse processo? Né? Será que sempre existia um celular aí? Né? Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, né? Há não muito tempo atrás, para você, o que você envia hoje por uma mensagem, você tinha que enviar por e-mail. Né? E antes do e-mail, você poderia ligar por telefone, falar com as pessoas, né? Que hoje em dia tem uma lenda urbana que as pessoas não falam mais no telefone, né? Só trocam mensagem. Só trocam mensagem. As pessoas têm raiva de ligação hoje, né? Se ligar é uma aversão disso. Então, veja, antes da ligação existia o quê? Existia a carta, tá? Então, a carta tinha o sistema de correio, você ia lá no correio e enviava a carta para alguém. Né? Hoje em dia só recebe os boletos, né? O famoso boleto. Então, a globalização cultural ela vai começar aqui no período colonial, como eu falei para vocês, né? Então, os europeus, né, com destaque aí para Portugal e Espanha, vão chegar na região tropical, né, que é o Brasil, vai ser aí toda a América de forma geral, tá? E a partir disso aí vai começar a difusão de informações, a difusão de cultura, né? Pô, qual é o idioma que a gente fala? Português. Né? E o idioma que se falava antes? Vários idiomas. Aqui em Recife, especificamente, se falava idiomas de origem tupi, né? Que estão relacionados ao tronco linguístico tupi, tá? Mas veja, o que foi que aconteceu entre a gente daqui do território onde está localizado Recife falar tupi para a gente estar falando o português que não é o português de Portugal, apesar de ter vindo dele, né? Quem já ouviu sabe que o português de Portugal tem um ritmo diferente, né? Tem uma ligação de palavras diferentes, tem muitas palavras que são falsos cognatos, parece que significam uma coisa aqui, mas lá significam outra, né? Então esse processo foi um processo de aculturamento, é uma nova palavra, né? Então aí, já quando você estiver ali no chat com uma pessoa, você diz, mas aqui o Brasil foi um país, foi em sua grande parte aculturado, né? Por quê? Porque os povos originários, eles foram forçados a, por exemplo, falar o idioma português, a professar a fé portuguesa, tá entendendo? E o que era relevante para os portugueses, como, por exemplo, comer a macaxeira, por exemplo, dormir em redes e tantos outros bens, né, que os povos indígenas praticavam e aí os europeus adicionaram. Então, esse foi o processo também de miscigenação cultural, de hibridismo cultural. Só para ficar claro aqui, para a gente fazer aí uma lembrança com a globalização econômica, preste atenção nesse mapa aqui, Eu coloquei para vocês, né, as áreas de comércio que vão passar a funcionar com esse período de globalização. Então, do início da globalização, que são as grandes navegações. Então, vai passar a haver um fluxo que antes não existia. Então, esse aumento de fluxo, olha aí, esse aumento de fluxo ele vai acontecer, né? Observe a seta, temos 3 setas aqui, né? Uma bem fininha, verde, né? Mas que tá dando para perceber aí, uma vermelha e uma azul, né? Então, a verde, ela vai ser o caminho que os europeus vão fazer para circunnavegar a África e chegar até as Índias, né? na porção asiática, que a gente já falou aqui, o 9º ano tá ligado demais. E a vermelha vai mostrar aí a relação entre Brasil e Europa e a azul entre América do Norte e Europa. Então, isso vai passar a acontecer um fluxo de pessoas, de mercadorias, né, de informações. E isso vai dar origem à globalização cultural, que é o que a gente vai falar, né, nas próximas aulas. Então, veja, eu tenho aí algumas características, né?
Primeira, difusão de informações em escala global, ou seja, daqui a pouco a gente vai ter um exemplo de como começou essa difusão de informação, tá? Impulso tecnológico, né? Então, quanto mais aumenta o desenvolvimento de tecnologia, né? Melhoram-se as técnicas, fundem-se, né? Juntam-se técnicas de produção. A gente vai criar novos produtos que vão fazer essa comunicação acontecer. Por exemplo, né? Parece uma coisa muito estranha, muito moderna, haver a comunicação entre um veículo que está em órbita lá fora do planeta e aqui a Terra. Só que o que acontece? É uma tecnologia bem antiga, que é a de rádio, uma das mais antigas que existe, mas que faz essa ligação. Então vamos continuar aí, ó. Hegemonia cultural. Hegemonia é poder, né? Então tem a ver com alguns países em determinadas áreas da cultura, né? A cultura é uma coisa bem ampla, a gente falou na aula de Ásia, né, que a gente tem 3 formas de ver a cultura, tá? A gente tem, né, a manifestação cultural, que ela vai ser qualquer manifestação humana, porque os humanos são os únicos seres dotados de cultura, né, os únicos seres que produzem cultura, tá? E a gente vai ter, né, uma série de visões tradicionais do que é cultura. Então, por exemplo, hoje, atualmente, na nossa vida moderna, contemporânea, urbana, né, que é o contexto da maior parte da população mundial, a gente vai ter, né, o acesso a filmes, por exemplo, a gente vai ter o acesso a música, a gente vai consumir cultura de outros lugares, comida, né? Tem aí quem não gosta de um sushizinho, né? Quem não gosta aí de um yakisoba, de uma coisa dessa, né? De uma comida mexicana. Então, veja, isso é um tipo de difusão cultural, né? Então, por exemplo, a gente vai falar já no final da aula sobre essa difusão em diferentes níveis, né? As empresas transnacionais, né, que vão fazer essa cultura ser acessível, então vão escolher os produtos que vão vender em determinados lugares, né? A própria indústria cultural, que é uma lógica mais ampla de ver esses produtos da cultura sendo produzidos em massa, e o hibridismo cultural, que é a junção, né, de determinadas culturas. Então, olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Coloca aí na tela, queridão. Vê só. Neste dia, isso é a carta de Pero Vaz de Caminha, a primeira descrição do Brasil. Neste dia, né, no caso 21 de abril, a horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terras chãs com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, Monte Pascoal, e a terra, terra de Veracruz. Então essa é a primeira descrição do Brasil. Então veja, isso foi lá em 1500, tá? E aqui em 2022, como é que você descreveria a mesma cena? Com uma fotografia. Esse aí é o Monte Pascoal, que foi descrito há 522 anos atrás. Percebe? Então veja, como a mensagem ela foi passada, né? Aquela mensagem ela foi levada de barco do Brasil para Portugal, para ser mostrada ao rei de Portugal, e o rei de Portugal teve que imaginar o que estava sendo descrito ali. Hoje em dia, em vez de escrever alguma coisa, você só manda uma foto. Olha aí, que lugar é esse? É o Monte Pascoal. Voltou, vamos aqui. Beleza? Então, ó, um conceito importante é a ideia de aldeia global, né? A aldeia global ela está relacionada à difusão de informações. Eu já adianto a vocês que essa difusão de informações, essa percepção de aldeia global, ela é uma percepção que não é verdadeira. Por quê? Porque a gente tem veículos de mídia que vão aí selecionar as notícias, né? Então, nem sempre você assiste um jornal local, por exemplo, né? E esse jornal local, ele vai mostrar notícias daqui, de Recife, da região. Se você assiste o Jornal Nacional, vão ter coisas que não vão ser importantes. Então, assim vai acontecer em diferentes lugares. Beleza? Então, essa difusão de informações, esse encurtamento de distâncias que a tecnologia e a difusão de informação faz. Né? Vamos seguir aqui, ó. Indústria cultural.
A indústria cultural é o nome que se dá à produção e distribuição de itens de cultura com vistas à obtenção de lucro. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de filmes famosos, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso, né? E que vai ser produzido em série, né? Ou seja, não é só para passar um valor cultural, né? Como, por exemplo, você pega ali e você cria um livro com um alfabeto, com um idioma de um povo indígena que só tem 3 pessoas que ainda falam, né? Então você não está criando isso, pelo menos não a priori, para ser um produto, para ser comercializado a nível mundial. Você está registrando aquela cultura para que ela exista na posteridade, caso venha-se as pessoas que falam ela desaparecer. Então existe uma diferença entre você fazer um livro para ser um best-seller, né, um livro que vai agradar aí em escala global, ou um filme, ou uma música, do que você fazer esse tipo de coisa. Então são 2 formas de produzir cultura. E o que é que diferencia, professor? O que diferencia é justamente a intencionalidade, né? Se aquilo ali vai virar um produto, né, comercializado no mundo inteiro, ou se aquilo vai servir para perpetuar uma cultura local. Beleza? Então, um aspecto muito importante da globalização cultural é justamente a relação entre o local, o aqui, e o global, que cada vez mais vão se confundir, né? Às vezes alguma dança que aparece aí numa periferia, né, como por exemplo o passinho vai, as pessoas sempre falam, né, de Recife para o mundo, né? É exatamente isso, é o local e o global, né? Então, por exemplo, existem manifestações culturais, o frevo, maracatu, que saíram daqui e foram, né, e são aí executadas no mundo inteiro. Beleza? Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês, tá? Então, quando a gente fala de indústria cultural, tem aqui alguns símbolos que vão ser importantes nisso aí, né? Qual é o filme, né, que esses 4 personagens que estão aí juntinhos representam? Né? Todo mundo sabe, né? Isso é uma franquia, né, que veio aí dos gibis, né? Veja, tinha tecnologia para fazer o gibi, né? O gibi é uma revistinha, né, em quadrinhos, né, o HQ. Então, todos esses personagens nasceram na HQ e foram se juntando nos filmes, né? Então, tem filme individual de cada um, aí depois junta e faz com todo mundo, aí faz de dupla, faz, enfim, né? Isso é o quê? Isso é justamente a expressão da indústria cultural, né? Que vai pegar esses personagens e ficar fazendo filmes aí, franquias, né, para arrecadar milhões de dólares. No meio aí eu tenho o símbolo de um time de futebol, né, um time muito conhecido, né, o Real Madrid, que é um time espanhol, né, que é um time espanhol, né, enfim, vários jogadores muito famosos passaram por ele, né, tem jogadores brasileiros históricos que fazem parte da história desse time, né, e o futebol hoje em dia ele é também um produto dessa globalização cultural, né? Quando você tem a quantidade de camisas, por exemplo, desses times que são vendidas no mundo afora, né? Se o time vai bem, né, vai vender mais camisas. Se o time não vai tão bem, né, aí o time rival vai ganhar novos torcedores. Então, há essa disputa também de mercado, né? Não é mais só um esporte, né? Por exemplo, uma reflexão fica, por que não tem o mesmo mercado para o vôlei, por exemplo, né, o voleibol, ou para, sei lá, o tênis, né, por exemplo. Então, tem essa relação. E do lado aí eu tenho uma boneca muito famosa, né, que talvez algumas garotas saibam qual é, né, que é o símbolo da... Eu acho que eu não posso falar o nome, né? É uma marca, né? Não, é o nome da boneca, né? O nome da boneca... Não, né? Tá bom. Então vamos seguir, ó. Vou deixar uma atividade para vocês. Eu tenho esquecido de pesquisar isso. Será que a difusão cultural apaga as identidades dos povos, as identidades locais, né? Será que ela apaga? Beleza? Então vai ficar essa reflexão aí para vocês. Vou passar para a Vanessa para ela se despedir. Pois é, aula massa, né?
Foi bom estar aqui nesse momento de estudo com vocês. Eu vou deixando meu beijo, ó, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Agradeço demais a vocês, agradeço a Brielle, o pessoal da técnica, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.